Olá, turma, tudo bem, pessoal da enfermagem? Estamos aqui para vermos mais uma matéria, né, que é saúde da mulher. Então, encerramos aí o ciclo de clínica médica e vamos dar início aí à saúde da mulher, tá? Então, só para falar um pouquinho, vocês podem visualizar aqui o cronograma de vocês, tá certo? Então, a nossa primeira aula, que é hoje, vamos abordar aí, né, a apresentação da disciplina, né, do cronograma, para vocês terem conhecimento sobre o cronograma. E vamos também ver a revisão sobre a anatomia feminina, tá certo? Então, a nossa primeira aula, que é a nossa primeira aula gravada, abordaremos esses assuntos. Na próxima aula, a gente já vai, que é a aula online, né, que eu vou combinar com vocês, a gente já vai dar início a um outro assunto. Então, como vocês podem ver aqui no cronograma, será uma aula gravada e uma aula online. A gente vai se ajustando, tá certo? No decorrer da disciplina. E a nossa primeira prova está prevista para o dia 28 de outubro, tá certo? Então, já marquem aí no calendário de vocês o dia da nossa primeira prova, ok? Então, vamos, né, dar início à nossa primeira aula. Só um momentinho, enquanto eu faço alguns ajustes aqui, ok? Então, vamos lá para o nosso conteúdo da nossa primeira aula. Então, a gente vai falar aí sobre a introdução, né, à saúde da mulher, que envolve aí fatores de superação, de conquistas, né, e também que é um processo histórico, e também a gente vai viver a parte fisiológica da saúde feminina. Então, sobre a introdução à saúde da mulher, iremos abordar as diferentes fases do ciclo, né, de evolução da mulher, identificando de fato as necessidades individuais que essa mulher possui e as necessidades coletivas no meio social para o planejamento do cuidado integral e humanizado. Então abordaremos assuntos, né, dentro dessa disciplina sobre pré-natal, parto e puerpério. O puerpério compreende a fase de pós-parto, como é muito conhecido como a fase do resguardo, né? Muita gente conhece por esse período. Vamos ver a menarca, né? Ciclo menstrual e climatério. Vamos estudar sobre o binômio mãe e filho, quais são os cuidados de enfermagem dentro desse binômio, ações educativas de promoção, prevenção e educação em saúde, aspectos nutricionais do binômio, né, mãe e filho, e o aleitamento materno. Então, são assuntos da nossa disciplina: revisão da anatomia e fisiologia do sistema reprodutor feminino e masculino, fisiologia da menstruação, ovulação, fecundação, nidação e principais intercorrências, principais exames ginecológicos e principais afecções, DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis, ou na nova nomenclatura é conhecida como infecções sexualmente transmissíveis,
Vamos ver sobre doença da mama, do útero e do ovário. Conheceremos aí os vários métodos contraceptivos para o planejamento familiar, enfermagem obstetrícia, pré-natal e a importância do pré-natal, né, no período gravídico aí da mulher. Quais são os medicamentos obstétricos? O desenvolvimento fetal e principais mudanças que ocorrem no corpo da mulher durante esse período. Complicações mais comuns que podem ocorrer aí durante a gestação. Tipos de parto e assistência de enfermagem neles. Assistência de enfermagem no puerpério, ou seja, no período pós-parto. Amamentação e alojamento, alojamento conjunto e método canguru. Então, para iniciarmos a aula de hoje, a gente vai mencionar aí o processo de evolução da mulher dentro de uma sociedade. Então, quais foram os seus direitos e quais foram as suas conquistas, né, nesse período. A gente sabe que a gente vive em um mundo patriarcal, onde a figura masculina predomina, né? Ainda existe muitos casos em que mulheres são colocadas como mulheres submissas aos seus maridos, né? Ainda hoje podemos ver que as mulheres elas não têm tanto espaço, né? Ainda nos dias atuais a gente ainda encontra isso, porque o sistema ainda ele é muito patriarcal, é voltado mais para a figura masculina. Então, imagine nos anos passados, como era. Se hoje ainda existe essa luta, né, de conquista pelo espaço, de conquista pelos mesmos direitos, imagine há uns anos atrás como essas mulheres elas sofriam, como elas eram submetidas e vistas por uma sociedade de forma geral. Então a gente vai ver aí o processo de evolução e de conquista dessas mulheres dentro do espaço social. Então, para que essas mulheres elas conquistassem os seus direitos, né, houve muitas lutas, muitos movimentos, tá, revolucionários, para que elas conseguissem se sobressair, né, de um sistema ali amarrado, né, ao machismo. Então, até a metade do século XX, a mulher ela tinha apenas como trabalho doméstico, né? Que essa era a principal atividade que elas exerciam na época. A partir dos anos 70, a mulher ela começa a tornar-se corresponsável pela renda da família, ou seja, ela começou a conquistar alguns direitos trabalhistas, elas começaram a sair de suas casas e irem trabalhar em outros compartimentos, né, por exemplo, em fábricas, e ela começou a ser corresponsável, a ajudar de uma certa forma na renda familiar. Já no século XXI, que é esse século que a gente vive, muitas mulheres, elas são as únicas responsáveis pela renda familiar, tá? Então, ela começou a conquistar um espaço dentro de uma sociedade, embora esse espaço ainda ele seja muito precário, embora ele ainda precisa de muitas modificações e de grandes enfrentamentos. Então, desde o nascimento até o fim da vida, o corpo, a mente e o espírito da mulher, eles estão em constante transformação, né? Passando aí por diversas etapas e com características bem distintas. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde ela é definida, né, como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Ou seja, para eu estar saudável, não necessita eu não estar doente. Necessita que o meu físico, o meu ambiente social e a minha mente, elas também estejam sadias.
Não adianta o corpo estar ok e a mente doente, porque uma hora o corpo vem a padecer. Então, essa denominação, né? Essa definição, melhor dizendo, essa definição aí do Ministério da Saúde é bem completo, tá? Então, para que uma pessoa tenha saúde, ele precisa ter esses três mecanismos saudáveis: mente, corpo e vida social. Então, nos anos 60, ainda falando aí sobre as conquistas, né, do público feminino, nos anos 60, o movimento incorporou necessidades, né, de melhoramento, né, e essas conquistas vêm acontecendo até os dias atuais. Entre elas, uma das conquistas, né, que essas mulheres lutou, fez movimento, foi o acesso aos métodos contraceptivos, porque as mulheres antigamente elas eram vistas apenas como forma de gerar, né? Então não sei se vocês têm esse exemplo dentro da casa de vocês, mas nossos bisavós, nossos tataravós, eles tinham um filho por ano, né? Então, as mulheres elas eram vistas somente para cuidar da casa, dos filhos e gerar, colocar menino no mundo, né? Então, começou então a conquista pelos métodos contraceptivos e, consequentemente, o planejamento familiar. Então, com os métodos contraceptivos, essas mulheres elas tinham maior controle sobre a taxa de natalidade, sobre ela querer ou não engravidar. Embora muitos maridos, né, exercessem pressão sobre essas mulheres para que elas não fizessem uso desses métodos contraceptivos. Também foi uma conquista a saúde preventiva, né, a saúde em que a mulher é vista, né, dentro da medicina aí, como forma de prevenção, através de exames, né, periódicos, para que ela mantenha a sua saúde física e principalmente sexual de forma saudável. Equidade entre homens e mulheres, principalmente em relação à equiparação, né, salarial, né, a base salarial fosse a mesma, principalmente se exercesse a mesma função. Porque o que a gente ainda hoje, infelizmente, ainda hoje há isso, né? Que mulheres exercem a mesma função, exercem o mesmo cargo que homens, porém o salário é diferente, né? Geralmente as mulheres recebem menos que os homens. Então, esse foi um processo também de conquista, de movimento que elas fizeram para que, mantendo a mesma função, os salários fossem de forma igual. Proteção à mulher contra violências domésticas. Né? Antigamente existia muito, né, violência doméstica. A violência doméstica ela envolve aí a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial, que é quando geralmente quebra algum objeto pessoal da mulher, quebra objetos dentro de casa. Então, isso se configura também como violência doméstica, tá? A violência doméstica não é somente a violência física, mas é também a violência psicológica, patrimonial e vários outros ramos, tá? Apoio em casos de assédio, né? Entre tantos outros temas que são ainda pertinentes à condição de saúde da mulher. Em 1983, foi feito o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, conhecida como PAISME, tá? Já em 2004, esse programa tornou-se, então, um pontapé para o surgimento de uma política nacional de atenção integral à saúde da mulher, conhecido como PANAISME. Então, historicamente, as políticas de saúde da mulher, elas são vinculadas tanto para o lado da mulher, né, maternidade, quanto para o lado infantil, que é conhecido como Programa Materno Infantil. Então, vai ver essa mulher nesses âmbitos.
Então, estas ações programáticas elaboradas por essas políticas têm como objetivo, visam reduzir principais causas de adoecimento e morte das mulheres. E só um lembrete, né, que lugar de mulher é aonde ela quiser, né? Então, hoje, o lema é esse, tá? A mulher, ela deve estar onde ela se sente bem, confortável, seja ela dentro de casa, fazendo somente atividades domésticas, seja ela na área do mercado, né, trabalhando fora para ajudar no sustento, enfim. A mulher, o lugar dela é onde ela quiser, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre anatomia genital feminina. Eu sei que vocês já tiveram esse assunto aí, principalmente em anatomia, lá no início do curso. Possa ser que alguns termos estejam aí esquecidos, mas vamos refrescar um pouquinho a memória de vocês, tá certo? Então, a anatomia genital feminina, ela pode ser classificada de duas formas: órgãos externos e órgãos internos, tá? O que compreende os órgãos externos? Os órgãos externos são compostos aí pela vulva, monte de Vênus, ou conhecido como monte púbico, onde geralmente ficam os pelos, né? Nos órgãos externos engloba aí os grandes lábios, os pequenos lábios, o clitóris, né, o clítoris, como muitos falam, ósseo da uretra e ósseo vaginal. Já nos órgãos internos, compreende-se assim o canal vaginal, onde há a penetração do pênis e também a eliminação do período menstrual, ovários, trompas de falópio, tá, que são as trompas, né, que vai receber o óvulo para ser fecundado, e o útero. É importante mencionar aí que a vagina, a mulher, ela possui dois canais, tá? Primeiro é a vagina, que tem a função de penetração aí do pênis e também de eliminação do período menstrual. E temos a uretra, tá? Então, são dois orifícios. Então, muita gente ainda confunde, né? Acha que a urina sai pelo canal da vagina. Não, gente. São dois canais que nós temos: a uretra, por onde sai a urina, e o canal vaginal, por onde sai a menstruação, tá? Já no homem, ele só tem um orifício, que é um só, né? Que é por onde sai a uretra, mas nas mulheres não. Nas mulheres são dois, tá? O orifício uretral, né, do canal da uretra, e o vaginal. Então, aqui, ó, só para vocês visualizarem, dois orifícios, da uretra, ósseo uretral, e ósseo vaginal, tá? O orifício da vagina. Então, por aqui sai o processo de menstruação, penetração do pênis, e aqui sai urina. Então, conhecendo aí a anatomia externa feminina, tá? Então, vamos ter aqui o montes de pubis, ou monte pubiano, ou conhecido também montes de Vênus, que é onde ficam os pelos. O corpo do clitóris ou clítoris é conhecido como prepúcio, tá? Prepúcio do clítoris ou clitóris. Vamos ter a presença do clitóris também. Lábio maior, que é esse de fora. Lábios menores, tá? Ósseo da uretra, ósseo vaginal, ráfide do períneo, e vamos ter o ânus. Vocês podem perceber que o ânus, ele fica bem próximo do órgão genital feminino externo, certo? O ânus, ele é um local altamente contaminado. Geralmente, muitas mulheres desenvolvem infecções urinárias, elas têm a maior probabilidade, maior do que os homens, de desenvolver infecções urinárias, justamente por um dos fatos ser esse,
ser próximo, certo? O canal vaginal ser próximo ao ânus, tá? Que é um local altamente contaminado. Então, formas de higienização, né? Como essa mulher se limpa, pode influenciar aí no processo de infecção urinária. E aí vamos ter a tuba uterina, falando agora sobre os órgãos internos. Então, vamos lá. Vamos ter o canal vaginal, tá? Que é a vagina. Vamos ter aqui a presença do útero. Dentro do útero existe uma parede conhecida como endométrio, tá? Que é essa parede que vai descamar se o óvulo ele não for fecundado lá nas trompas e não vier para o útero. Essa parede conhecida como endométrio, ela vai se descamar e dar o processo de menstruação, tá? É por isso que as mulheres aí sentem bastante cólica no seu período menstrual, porque essa parede ela está se degradando e sendo eliminada em formas de menstruação. Vamos ter aí a presença do ovário e da tumba uterina. O ovário é o órgão reprodutor feminino, tá? É no ovário que vai ser eliminado o óvulo para fecundação. Esse óvulo ele vai lá para as trompas de Falópio, que a gente chama, esperar o espermatozoide para assim ser fecundado. Então aqui, né, em forma de 3D, uma imagem para que vocês possam visualizar. Então aqui nós vamos ter a presença do útero junto com o ovário. Dentro desses ovários existe presença de óvulos que no período fértil vão ser eliminados e para as trompas de Falópio esperar o espermatozoide para ser fecundado. Assim que ele for fecundado, ele volta lá para o útero, se instala lá no útero e dá o processo de gravidez, tá? Caso esse óvulo não for fecundado, o ovário ele começa a diminuir os níveis de hormônio, tá? E a parede do endométrio, que foi aquela que eu falei no instante, ela vai começar a se descamar e dar o processo aí de menstruação. Então, falando um pouquinho aí sobre o ovário. O ovário, ele é o órgão pertencente ao sistema reprodutor feminino e é nele que são produzidas as células reprodutoras ou conhecida como óvulos. Normalmente a mulher ela possui 2 ovários, um de cada lado do útero, tá? E estes são ligados às trompas de Falópio. Então, aqui nós vamos ter o ovário e eles são ligados ao útero e às trompas. Quais são as funções, né, desse ovário? O ovário ele vai produzir hormônios conhecidos como estrogênio e progesterona, que junto com a hipófise, que é uma estrutura que a gente tem lá no cérebro, que vai desencadear também a produção de outros tipos de hormônio, vão contribuir para o desenvolvimento de características específicas do sexo feminino, tá? Além disso, vão produzir óvulos e regular o processo aí de menstruação, do ciclo menstrual. Então, ovulação é o nome que se dá ao momento em que o óvulo, que está lá dentro do ovário, ele é liberado, tá? E ele vai lá para as trompas de Falópio. Então, vamos ter a estrutura do ovário. Esse aqui é o ovário. Dentro do ovário, nós vamos ter vários óvulos, tá? Então, ovulação é o nome que se dá quando esse óvulo, ele é liberado do ovário e vai lá para as trompas, ok? Então, estando pronto para ser fecundado pelo espermatozoide, dá início ao processo gravídico, tá? Então, fecundação é quando o óvulo e o espermatozoide, eles se unem, tá? Então, quando eles se unem, dá o processo de fecundação. Se não tem espermatozoide, obviamente o óvulo ele não é fecundado
e, consequentemente, não há gravidez. Então, conforme a ovulação se aproxima, o corpo ele vai começar a aumentar a produção aí dos hormônios de estrogênio. Esse estrogênio, esse hormônio, ele vai fazer com que a parede do útero ela fique mais espessa, tá? Que é o endométrio. E esse endométrio, essa parede lá de dentro do útero vai ficar mais espessa, vai produzir como se fosse um lubrificante para que o óvulo fecundado se aloje de forma perfeita lá dentro do útero e dê o processo aí de gravidez. Então, ajuda a criar um ambiente de forma apropriada para o espermatozoide. Então, como eu estava falando para vocês, lá no cérebro, a gente tem uma estrutura conhecida como hipotálamo, tá? Esse hipotálamo, ele vai produzir hormônio, que é hormônio conhecido como liberador de gonadotrofinas. Esse hormônio que libera as gonadotrofinas vai estimular outra estrutura cerebral que é conhecida como hipófise. A hipófise ela é responsável pela produção do hormônio FSH e do hormônio LH, tá? O FSH é o hormônio principal aí no processo de ovulação. Por quê? Porque quando ele aumenta, quando esse hormônio ele é aumentado lá no início do ciclo menstrual, ou do ciclo, né? É importante a gente mencionar o quê? O primeiro dia do seu ciclo é o primeiro dia da sua menstruação, tá? Então, toda vez que você menstrua, ali é o primeiro dia do seu ciclo. Então, nessa fase aí do início do seu ciclo, o hormônio FSH, ele é importante para que ocorra o processo de ovulação. Lembra que o processo de ovulação é quando o óvulo ele sai do ovário. Então, esse hormônio ele vai estimular o amadurecimento do óvulo lá dentro do ovário.